Matrix 4 é o quarto filme da franquia Matrix, lançada pela primeira vez em 1999, das irmãs Lily e Lana Wachowski. Mas dessa vez, o Matrix 4 ele foi dirigido de forma solo pela irmã Lana Wachowski. Enfim, gente, me perdoem se eu não estou pronunciando o nome certo. Eu percebi que no vídeo anterior em que eu falei sobre Matrix 1, eu pronunciei o nome das irmãs de forma errada. Eu falei Lily e Lana Wachowski, mas enfim. É um filme, Matrix 4, que vai te desnortear, vai confundir a sua mente, assim como Matrix 1, em que você vai pensar o que é o mundo real, que seria esse mundo vazio, seria esse deserto do real, sem controle, sem interferências, e o mundo da realidade, que seria esse mundo superficial, sendo controlado pelas máquinas, seriam esse mundo aí da ficção. Então fica comigo. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu falo aqui sobre o filme Matrix 4, que está dividindo muitas opiniões entre pessoas que gostaram e pessoas que odiaram. Mas antes eu gostaria de convidar a você a assistir esse filme sem interferências externas, para você descobrir a sua própria verdade e sua própria opinião. Então tente ver esse filme sem ler críticas positivas, sem ler críticas negativas e tentar ver se você realmente ali gostou do filme ou não, e após você chegar em casa você já lê as críticas para perceber aí pontos que pessoas convergiram nas suas opiniões e pontos que divergiram. Inclusive eu fiz isso, eu fui assistir a Matrix 4 sem ler nenhum tipo de crítica, e como eu saí do cinema? Eu saí impactada, realmente assim, eu gostei muito do filme, tava ali dentro das minhas expectativas. Mas, claro, apesar de eu ter gostado bastante do filme, eu com certeza acho que ele não superou o filme Matrix 1. Eu acho que é impossível superar a originalidade desse filme, a criatividade, tudo que ele trouxe para o cinema, né? Ele revolucionou ali o cinema com seus efeitos especiais, com sua trama original, mas eu não achei o filme ruim. Eu achei que foi uma ótima forma de trazer essa nostalgia para o filme, inclusive que foi críticas de muitas pessoas, foi essa forma de o Matrix 4 não ser meio que uma continuação de Matrix, mas ser mais uma forma de tentar rememorar, fazer um tributo ao filme Matrix. Inclusive o próprio Matrix 4 fala isso, inclusive sendo uma questão aí de metalinguagem, é o próprio filme falando de si mesmo, eu vou explicar um pouco mais depois como isso acontece, mas enfim. E aí ao chegar em casa eu fui ler as críticas e vi que pessoas falaram que o filme era clichê e tudo mais, e eu tive que concordar ali em partes, sim, algumas partes eu achei clichê, mas eu achei que isso não tornou o filme ruim. E eu achei também o filme com bastantes filosofias, claro, não tão quanto o Matrix 1, mas assim, dá pra gente tirar interpretações que vão nos fazer refletir sobre a nossa vida e sobre o autoconhecimento. E eu não concordei com a questão de que não deveria ter existido o Matrix 4. Eu achei o filme coerente. Inclusive, se a gente for pensar aqui nas interpretações desse filme, a gente pode ver que há diversas interpretações e depende do ponto de vista que você vai escolher ali para interpretar, depende das suas vivências. A gente pode pensar nesse filme tanto nessa busca pelo conhecimento, como a gente vê a ligação desse filme com a alegoria da caverna de Platão, mas também a gente pode pensar sobre um ponto de vista cristão em que haveria um escolhido, que vamos dizer que seria Jesus Cristo, que viria para salvar a humanidade, e esse Cristo ele ressuscitou, e a gente vê em Matrix 4 essa analogia à ressurreição, de ele ressurgir e voltar ao ponto inicial, voltar a esse limbo. Mas não é porque ele volta que o filme ele vai se repetir, né? O filme ele foi uma espécie de tributo para rememorar as pessoas a quão Matrix foi importante para o mundo do cinema, mas o objetivo dele não foi ser um reboot do filme anterior e nem ser uma continuação. A diretora afirmou que o filme ele traria ali uma originalidade, ele seria um filme
independente. Então isso pode ter deixado muitos fãs confusos e muitas pessoas não gostaram dessa proposta. E uma outra curiosidade também sobre a interpretação desse filme é que, na verdade, a Lana depois ela revelou que Matrix ela seria uma metáfora para a transexualidade. Ela que, na verdade, é uma mulher trans. Então o filme ele fala muito sobre essa questão de escolha, de aceitação, de transformação, e estaria voltado então para toda essa questão de ser transgênero, de aceitar a sua sexualidade. Em Matrix 4, o Thomas Anderson, ele surge aqui como um designer de jogos renomado, e ele foi a pessoa que criou o Matrix, o jogo de Matrix, e agora ele precisa lançar a continuação desse jogo, que seria Matrix 4. Por isso que é um filme sobre a metalinguagem, que o filme ele vai falando sobre o próprio filme. E aí a gente vê que o Morpheus, ele fala que o Matrix 4, então, seria criado para causar essa nostalgia. Então, por isso que eu acredito que o filme aqui não teve esse objetivo de ser uma continuação, mas de trazer memórias através dessa repetição, trazendo flashbacks de filmes anteriores de Matrix, para trazer essas lembranças aos fãs de Matrix. Só que aqui a gente vê que o personagem Anderson, ele não se lembra do seu passado, ele não se lembra a sua vida como Neo, ele não se lembra da Trinity, nem a Trinity vai se lembrar dele. Eles seguem vidas. Só que aqui também surge um novo elemento, um novo personagem, que é a figura do analista. Esse analista que talvez os analistas não vão gostar muito da figura desse personagem, porque aqui ele serve para manipular as escolhas do Thomas Anderson, para fazer com que ele não volte novamente a esse hacker chamado Neo. Então, sempre quando o Neo depois ele vai retomando algumas lembranças do seu passado, esse analista vai fazer com que o Anderson ele se questione se ele está tendo um surto psicótico e que, na verdade, aquilo não aconteceu, são coisas da imaginação do Thomas Anderson. Então aqui o analista ele vai servir como uma forma de impedimento para fazer com que o Thomas Anderson ele não retorne a esse deserto do real, que seria onde ele forma o seu próprio desejo sem esses controles, sem essas interferências externas. Então, por isso que eu acho que os analistas não devem ter gostado muito, porque aqui o analista ele não vai ser essa pessoa que vai nortear, vai ajudar ali o analisando a entender os seus próprios desejos, mas ele tá ali no filme mais para manipular os desejos do Thomas Anderson. Mas não é somente o analista que surge aqui no filme como esse novo elemento, também temos a Capitã Bug, que ela vai ser a responsável por conduzir o Thomas Anderson de novo, de volta a esse mundo do combate contra as máquinas, contra o controle. Surge também ali um novo um Morpheus mais novo, e alguns personagens também a gente vai ver que não vai aparecer mais aqui no filme. Surge também o novo Sr. Smith, inclusive eu senti muita falta do antigo Sr. Smith, aquela voz dele debochada, meio cínica dele. Então é um filme que tem essa proposta de relembrar, mas surge novos elementos. E aí talvez para as pessoas que são fãs de Matrix puderam ficar pensando, poxa, mas o meu personagem não está ali de novo. Então é fazer esse luto dos personagens que já não mais estão no filme. Inclusive eu me perguntei isso, assim, surgiu ali o novo Morpheus, mas eu já me habituei a ver aquele Morpheus ali antigo. Isso porque eu assisti ao filme semana passada. Então eu acredito que talvez para as pessoas que já assistiram ali o filme, sei lá, em 1999, estão assistindo a Matrix 4, possa pensar nisso, dessas modificações e como que a gente reage ao novo, às mudanças. Muitas vezes a gente acaba criando essa resistência para aquilo que está se transformando, porque por mais que tentem recriar esse Matrix, eles nunca vão conseguir fazer um Matrix igual a eles fizeram. Tem até uma frase de um filósofo Heráclito que é muito conhecida, né, que duas pessoas elas não se banham
no mesmo rio. E aqui a gente pode fazer também essa analogia ao filme, de que por mais que tentem recriar, nunca vai ser essa cópia igual. E sempre quando a gente assistir ao filme e reassisti-lo, sempre vai ser uma nova experiência. E antes de mais nada, sempre bom lembrar que para assistir Matrix 4, mesmo sendo ali esse filme independente, a gente vê que tem alguns problemas, porque você não consegue assistir Matrix 4 sem ter assistido aos filmes da trilogia. Você pode ficar ali um pouco confuso. Ele traz algumas pontuações do que aconteceu ali no filme 1, 2 e 3, mas foram pontos assim bem superficiais, então é muito importante que você assista esses filmes para você realmente conseguir se localizar ali na história de Matrix 4. Sobre a história do filme eu vou parando por aqui, porque talvez eu já tenha até soltado algum spoiler, e agora eu vou para as interpretações do filme. As interpretações, elas são mais ali subjetivas. Eu vou trazer essa análise mais sobre a minha opinião, sobre o meu ponto de vista, e não sobre uma análise crítica ali do cinema. Pensando aqui nessas interpretações, eu pensei em trazer aqui para esse vídeo a questão do desejo e das repetições. Aqui a gente vê muito em Matrix 4 essa questão do limbo, essa questão de retorno ao inicial, essa questão da repetição ficou muito evidente aqui no filme, e o filme fala isso diversas vezes. A gente vê esse personagem Thomas Anderson sendo convocado novamente para viver a vida do Neo, chegar ali ao seu ponto inicial. E aí ele vai tendo essa resistência, primeiro, de lembrar tudo aquilo que aconteceu com sua vida no passado. Ele resiste a isso, mas que depois ele vai tendo esses flashbacks. E aí ele vai ficando confuso, mas será que isso realmente aconteceu? E ele não somente se confunde, mas também confunde os espectadores para fazer com que a gente pense também, será que isso tudo também não foi uma farsa? Ele estava tendo ali um surto psicótico? E aí a gente vai ficando nesse limiar entre a ficção e entre o que é ali o real. E também, quando eu assisti esse filme, eu me lembrei muito de um texto do Freud que fala em repetir, recordar e elaborar. Porque aqui, como eu falei, a gente vê muito nesse filme esse limbo, sempre retornando ali a um ponto inicial, e parece que os ciclos nunca se fecham. Aqui o Neo, ele tem um desejo de retornar para esse mundo do real, mas nem mesmo ele sabe, porque parece que ele se esqueceu do seu passado. Posteriormente, a gente vai vendo no filme que ele vai tendo esses flashbacks, mas ele vai resistindo ali em fazer a sua escolha de voltar para esse real. Aqui também a gente vê esse filme de escolhas. Ele vai ter essa escolha novamente, mas claro, não vai ser aqui uma novidade para o espectador, porque a gente já sabe tudo aquilo que aconteceu em Matrix 1, mas a gente vai vendo aqui claramente essa questão da repetição. E a gente pode ver também que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente repete padrões, que na verdade a gente não sabe que aqueles padrões ali são realmente os nossos desejos. E isso vem de forma falha. De repente, através de uma piada, a gente pode reforçar que aquilo é o nosso desejo, mas vem de uma forma bem engraçada, né? De, por exemplo, eu queria ser um ator, e aí cai na gargalhada, mas ao falar isso, eu queria ser um ator, dá a impressão de que aquilo dali é apenas uma brincadeira, mas na verdade, inconscientemente, aquilo dali pode se referir a que ser ator é realmente o desejo daquela pessoa, mas ela vive ali naquela frustração porque não pode ir atrás do seu desejo real. E aqui a gente vê ali, então, o Neo nessa frustração desse mundo ficcional, querendo retornar a esse mundo em que ele lutou ali contra as máquinas. E agora, falando aqui uma parte com spoiler, é que a gente se pergunta como vai ficar a relação do Neo com a Trinity. Por que ele quer voltar a esse desejo do real? Porque no real ele tinha a Trinity. Então é um filme que, além de ser de ação, de ficção científica, também é um filme sobre o amor. Aqui o amor fica muito evidente dessas escolhas. E eu achei interessante aqui nesse filme é que, apesar de ele ter esse amor pela Trinity, ele quer que a Trinity, de forma sem ter interferência, sem ter manipulações, ela faça a sua própria escolha. Mas o que a gente vai ver ali é que ela está tomada de interferências ali da máquina na vida dela. A gente vai ficar nessa dúvida de como que vai ser o final do filme. Se de fato a Trinity também ela vai ressuscitar ou não.
Só que esse próprio conceito aqui de repetição também pode cair em duas interpretações, porque a gente pode pensar tanto que repetir ali seria ir atrás do seu desejo, mas repetir aqui também poderia ser cair nos mesmos erros. E aí cair nessas mesmas repetições e ser difícil de elaborar o luto, de elaborar uma história. Então talvez seja muito difícil de repente para o Neo pensar que ele estava errado, mas há algo nele que faz com que ele volte para esses mesmos erros. Então há diferentes interpretações. Inclusive essa repetição pode ser também ligada aos próprios fãs de Matrix, como a gente repete ali assistindo, até que a gente precisa elaborar esse luto de que os personagens não vão ser mais os mesmos, e a gente vai perceber isso no filme. O Neo, ele não vai ser mais o mesmo. E aí a gente percebe que, nossa, passaram-se tanto tempo. No caso, eu não tive a oportunidade de assistir o Matrix 1 no cinema, mas de repente para as pessoas que assistiram, né, de perceber, nossa, passaram-se aí mais de 20 anos desde o primeiro lançamento, quantas coisas mudaram na minha vida. Eu tô passando por esse processo de envelhecer e vai batendo nessa nostalgia de que você já não é mais aquele jovem ali que de repente assistiu aquele filme, já não é mais aquele adulto. E aí a gente vai tendo que passar por essa elaboração do luto e pode ser até um pouco angustiante de assistir ao filme e não ter realmente essa proposta que a diretora teve de trazer essas boas lembranças, né? A nostalgia, ela pode te trazer boas memórias, mas também pode te trazer certas frustrações, certas angústias. Enfim, estamos chegando aqui ao final desse vídeo e eu gostaria de dizer que, para mim, baseado nas minhas experiências, valeu sim a pena ter assistido Matrix no cinema. Eu senti que as horas passaram voando. Em nenhum momento eu chequei no celular para verificar as horas, então isso significa que pra mim foi uma ótima experiência de filme, porque geralmente quando eu sempre fico olhando aí as horas é sinal de que eu tô achando um filme um pouco chato e entediante, o que não aconteceu aqui nesse caso. Eu gostei bastante também das cenas de ações, claro que não foi tantas cenas assim quanto o primeiro filme, mas as ações desse filme também me prenderam a atenção. Achei que o roteiro também foi muito bem arquitetado, organizado, e pra mim foi uma experiência muito boa ter assistido Matrix no cinema. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, qual foi a sua experiência. Cada experiência é única, então acho que vale a pena sim você assistir e ter as suas próprias conclusões ali sobre o filme. Até o próximo vídeo! Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer.